Boa noite a todos e a todas, você que nos acompanha pelo Facebook da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida. Hoje estamos no terceiro domingo da Páscoa do Senhor. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Temos agora nossas intenções para esta Santa Missa. Falecidos: Francisco Fabiano, Maria das Dores de Souza, 22 dias. Everaldo da Silva, Antônio Moisés da Silva, Francisco das Chagas Pereiras Tomás, Joaquim Moura de Brito, Antônia Ferreira de Lima da Silva, 30º dia, e Francisco de Souza Vitor. Temos também a ação de graça pelo aniversário de Davi Lucas da Silva Santos e José Orlando da Silva, e também pela saúde de Raimunda Messias de Lemos. Irmãos e irmãs, o ressuscitado vive entre nós. Celebrando este dia do Senhor, experimentamos a eficácia transformadora do Cristo vivo no seio de nossa igreja e nos mantém em comunhão com o nosso bispo de todo o Brasil, reunidos na Assembleia Geral em Aparecida. E agora, com alegria juntos, vamos entoarmos nosso canto de entrada. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu pelo amor de Cristo. Boa noite. Boa Cada noite. um de vocês que nos acompanham pela transmissão dessa Eucaristia através das redes sociais da nossa paróquia. Desde já queremos acolher cada um para essa celebração do terceiro domingo da Páscoa, onde hoje, mais uma vez, queremos pedir ao Senhor: fica conosco. As intenções que já foram apresentadas, também as intenções que cada um de nós trazemos em nosso coração para essa Eucaristia, nós queremos apresentar aqui no altar do nosso Deus. Cada uma, ação de graças, pela saúde, dom da vida, pelos falecidos, mas também por essas especial que trazemos em nosso coração. E também nesse tempo que estamos vivenciando, ainda nesse tempo de pandemia, em todo o mundo, queremos também, não poderíamos jamais deixar de apresentar essa intenção pela nossa humanidade, pelo nosso Brasil, pela nossa saúde, por cada um de nós. Para que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Então, para que a gente celebre essa Eucaristia da melhor forma, para que possamos realmente viver esse pedido de fica conosco, queremos nos colocar diante da misericórdia do nosso Pai, pelas vezes que não ficamos com o Senhor, pelas vezes que até pedimos, desejamos, fica conosco, mas infelizmente, às vezes, não permanecemos. Ele permanece conosco, Ele vem ao nosso encontro, e muitas vezes nos afastamos, desistimos. Muitas vezes não nos aproximamos dEle. Com o nosso coração reconhecendo que precisamos dessa luz de Cristo a nos iluminar, nos coloquemos diante de sua misericórdia
cantando o nosso ato penitencial. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa e a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, no amor, na misericórdia, tenha sempre compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Agradecidos a Deus pela sua misericórdia, agradecidos a Ele por sempre atender esse nosso pedido, fica conosco, por sempre estar junto de nós. Entoemos, agradecendo a Ele o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de
de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele disse: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração e exultou minha língua. E até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um de seus descendentes ocupará o trono. Portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunha. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós, ó Senhor. Sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites.
ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se tenho ao meu lado, eu não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Mas não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimo, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatado da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante
11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o empregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs que acompanham esta Eucaristia através da nossa celebração, transmitida pelas redes sociais da nossa paróquia, hoje, nesse terceiro domingo da Páscoa, nós estamos acompanhando esse evangelho tão significativo, tão rico, né? Um evangelho muito, podemos dizer, tradicional, muito conhecido, que nos traz uma catequese brilhante, né? Quantas coisas nós poderíamos apresentar ou assemelhar a esse evangelho, que vem contando naquele mesmo dia, se a gente fosse acompanhar o dia da ressurreição, quando os 2 discípulos de Emaús, um chamado Cleofas, estavam saindo de Jerusalém e caminhando de volta para Emaús.
poderíamos dizer, voltando para suas casas, para a casa deles. E nesse caminho, tristes, abatidos, diante de tudo aquilo que tinha acontecido, o Senhor aproxima-se deles. Nunca vão deixar de perceber essa ação de Jesus, que fez isso antes e após a ressurreição. Essa imagem de que é sempre Ele que aproxima-se de nós. Veja, sempre Jesus que aproxima-se de nós. Jesus que aproxima-se de nós, especialmente nas horas de maior dificuldade, principalmente nas horas mais difíceis. Veja que os discípulos, como o próprio Evangelho vai dizer, vinham tristes, vinham pelo caminho, conversavam e discutiam. E aí é o próprio Jesus quem pergunta: o que vocês vinham discutindo pelo caminho? E aí naquele momento, os discípulos começam a dizer, até mesmo a questioná-lo: porventura és o único que não sabe o que aconteceu esses dias? E aí, naquele momento, Jesus ainda questiona, pergunta, insiste, e eles dizem tudo aquilo que aconteceu com ele, que aconteceu com Jesus, que foi um grande profeta, que trouxe a mensagem de Deus, que anunciou, que andou no meio do povo, mas que fora preso, condenado e crucificado. E exatamente nesse momento é quando Jesus essa mensagem. Nossa, como sois lentos, né? Como somos lentos para compreender a Escritura. Como temos dificuldade de entender aquilo que Jesus sempre falou, aquilo que a palavra sempre trouxe. E aí Jesus, veja que bonito, a iniciativa dele. É o que a gente costuma dizer. Jesus fez toda uma catequese. Explicou todas as palavras, desde os profetas, que falavam dele. E aí, Jesus faz toda essa catequese com esses discípulos. Quando chegam em Emaús, diante da casa dos discípulos, bonito quando Lucas vai dizer, Jesus fez como quem ia passar adiante. Mas, mesmo assim, os discípulos insistem, fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. E aí, o Evangelho vai continuar dizendo que Jesus permanece com eles, e quando vão fazer a ceia, no partir o pão, eles reconhecem o Senhor. E aí o Senhor some diante deles, e eles diziam, não ardia o nosso coração, enquanto Ele nos explicava as Escrituras? E naquele momento eles retornam para Jerusalém. Vejam, tinham acabado de fazer a viagem até Emaús, 11 quilômetros, mas agora, depois de reconhecerem o Senhor no partir do pão, retornam. E lá encontram os outros discípulos, e eles confirmam, é verdade, Ele ressuscitou, apareceu a Pedro. E aí os discípulos de Emaús partilham tudo aquilo que aconteceu, que conversaram durante o caminho, até quando reconheceram no partir do pão. Vejam esse evangelho, como partilhamos no início da nossa celebração, dessa reflexão, um evangelho extremamente catequético. Veja que esse evangelho pascal, da ressurreição, é praticamente o que a gente realiza em cada missa, em cada Eucaristia. Primeiro, conhecemos as Escrituras. Primeiro, conhecemos a palavra, para que depois a gente possa partir o pão. Veja, partimos o pão depois que o nosso coração se aquece com a palavra de Deus. Por isso que em toda a Eucaristia a gente começa com a leitura, a liturgia da palavra, né? Na semana, leitura e salmo. Nos domingos, solenidades, leitura, salmo, segunda leitura. Em ocasiões muito especiais, uma sequência e o evangelho. Veja, tudo isso deve fazer arder o nosso coração, para que a gente possa encontrar Jesus na Eucaristia, para que a gente o reconheça no partir.
Esse evangelho me faz refletir tantas vezes que nós, claro, toda a veneração, respeito ao Santíssimo Sacramento, à Eucaristia, e de fato ele merece. Mas a gente só vai reconhecer verdadeiramente quem é o Senhor, reconhecê-lo no pão, no partir do pão, quando a gente perceber que a sua palavra, a Escritura, arde em nosso coração. Veja como é bonito esse evangelho dentro desse tempo de Páscoa. Para que a gente reconheça plenamente Jesus, o nosso coração precisa ser movido, ser atingido pela palavra do Senhor, pelo seu ensinamento. Mas, como o próprio Jesus veio dizer, não é surpresa que 2000 anos, mais de 2000 anos depois, como somos lentos para compreender a palavra. Como somos lentos para compreender o seu ensinamento. Tem um ditado que muitas vezes usamos, né? Queremos colocar a carroça na frente dos bois. E muitas vezes fazemos isso. Fazemos isso com a nossa espiritualidade. Muitas vezes fazemos isso com a Eucaristia. A gente coloca a carroça na frente dos bois. A gente troca algumas circunstâncias. Quantas vezes nós somos grandes adoradores da palavra? Mas eu não perco a missa. Mesmo quando a missa do domingo, mas na semana eu acompanhava toda a Eucaristia. Mas parece que a gente foi perdendo o verdadeiro sentido da palavra. Parece que o nosso coração arde quando vemos a Eucaristia. Nosso coração se inflama diante das adorações. Mas infelizmente, parece que muitas vezes o nosso coração não arde na palavra. Parece que muitas vezes nos achamos até com permissão de viver diferente da palavra. Parece que ela não nos atinge mais. Às vezes fazemos as coisas erradas, o procedimento errado. Veja que em cada Eucaristia não existe missa sem antes a palavra. Para que a gente chegue a reconhecer verdadeiramente Jesus ao partir do pão. Mas infelizmente, como Jesus disse, somos lentos. Mas é Ele próprio quem nos explica, quem nos dá sentido. Por isso que fazemos sempre esse caminho, porque foi o caminho que Jesus fez. Foi assim que Ele se manifesta, que Ele se apresenta diante dos discípulos, especialmente hoje nesse evangelho dos discípulos de Emaús. Hoje o nosso Papa, na reflexão desse terceiro domingo da Páscoa, nos trazia uma mensagem importante. Ele rezava por todos aqueles que estavam tristes, como os discípulos de Emaús estavam. Estavam tão tristes e abatidos que não reconheceram Jesus caminhando com eles. Na verdade, se a gente for olhar os evangelhos nesse tempo de Páscoa que partilhamos, vamos perceber, Madalena também não reconhece. Jesus fala com ela, veja, como muitas vezes a tristeza, o medo, a dor, parece que nos sufoca. Nos torna cegos, a gente não enxerga mais nada. Nem mesmo Jesus que está conosco. Hoje o Papa rezava por todos aqueles que estão tristes, para que reencontrem a alegria. Essa alegria que nós encontramos no Senhor. O coração que ardia durante a palavra, durante a sua catequese. E quando reconhece ao partir do pão, são tomados de uma grande felicidade. E mesmo depois de quilômetros até chegarem a Emaús, retornam com urgência, com velocidade, para anunciar aos discípulos. Nesse tempo de pandemia, podemos dizer, muitos de nós estamos com medo. Muitos de nós estamos como que cegos. A gente não reconhece Jesus conosco, a gente não reconhece a sua ação, a gente não percebe Ele que está ao nosso lado, que continua a nos abençoar, que quer nos ensinar. Especialmente nesse tempo a humanidade está sendo ensinada a rever os costumes, a rever as prioridades, mas a gente acha que Jesus não está conosco. Alguns de nós achamos até que Ele nem sofre com o que nós estamos passando. Quantos chegam a levantar o dedo, podemos dizer, a mão contra o próprio Deus? Cadê Deus? Caminha conosco, está ao nosso lado,
nos ensina, nos dá força, porque sem Ele não estaríamos aqui. Sem Ele não teríamos força para continuar. Então que nesse terceiro domingo da Páscoa, é isso que pedimos a Deus. É isso que queremos que o Evangelho cause em nós. Até mesmo na Eucaristia, que logo logo estará sobre o altar. Queremos pedir que diante da nossa dor, diante da nossa tristeza, como os discípulos disseram a Jesus: porventura não sabes, és o único que não sabe o que aconteceu esses dias em Jerusalém? Todos nós sabemos o que estamos vivendo. Todos nós sabemos o que estamos passando. Não sabemos nem mais em que acreditar. Não sabemos mais o que desejar. Diante de um país politicamente dividido, num tempo tão difícil, não sabemos nem que decisão tomar. Mas veja, irmãos, é nesse momento, especialmente nesse momento, que Deus se aproxima de nós. Nós até pedimos: Senhor, fica conosco. Mas porque Ele já se aproximou de nós. A iniciativa é sempre de Deus. Ele está ao nosso lado. Ele caminha conosco. E é por isso que nós precisamos permanecer firmes em nossa fé. Por isso que precisamos permanecer firmes com o Senhor. E permitir que a sua ação, a sua palavra, o seu ensinamento invadam o nosso coração. Nos livre dessa tristeza. Nos tire da preocupação. Claro, devemos tomar os cuidados necessários. Devemos. Estamos vivendo um tempo difícil? Estamos. Mas precisamos permitir que o ensinamento de Deus nos faça enxergá-lo novamente. Ele já está conosco, Ele caminha conosco. Poderíamos até dizer: Deus sofre conosco. Ele sofre a dor dos seus filhos. Por isso vamos permitir que a presença dEle, através da palavra, da Eucaristia, fortifique o nosso coração e nos dê força para continuar a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Diante de Deus, nossas preces, nossos pedidos. Todos respondem: ficai conosco, Senhor. Ficai constantemente com a vossa igreja, de modo especial com o nosso Papa Francisco, em sua missão de conduzir na fidelidade o vosso povo. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor, principalmente nos momentos de escuridão da vida, em que encontramos perdido, desesperado. Nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor. Permanecei com nossos bispos reunidos em Aparecida, dando-lhe a paz e a comunhão fraterna. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Nesse instante, façamos um momento de silêncio, para que você também possa, agora, apresentar diante de Deus a sua prece, o seu pedido, a sua intenção.
escutai os pedidos de vossa igreja e ficai conosco, Senhor. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coloquemos agora diante do altar, junto com o pão e o vinho, a nossa oferta, a nossa oferenda. Você que nos acompanha, oferte também a Deus aquilo que você tem, que você traz, sua família, essa situação toda que estamos vivenciando. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida. Ó Senhor, é teu este milagre de amor. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida. Ó Senhor, é teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a alegria, a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo, pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Mariano e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos, ó Pai, Hoje dos vossos... celebramos 22 dias de Maria das Dores de Souza, Francisco das Chagas Pereira Tomás, falecido ontem, Antônia Ferreira de Lima da Silva, 30º dia, 3 anos de Joaquim Moura de Brito, Francisco Fabiano, falecido ontem, Everaldo da Silva, Antônio Moisés da Silva, Francisco de Souza Vitor, todos os nossos familiares, amigos, falecidos. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
Rezemos juntos, com amor e confiança, a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que essa paz invada a sua casa, a sua família, especialmente o seu coração. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Nesse momento, faça sua comunhão espiritual. Como sempre digo, que o seu desejo de recebê-lo na Eucaristia permita e possibilite que você o encontre e se torne um com ele. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vive estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu
seguras, minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós, tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo, e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha por essa transmissão, muito obrigado por permanecer, por continuar conosco. Cada um que veio contribuir para que essa Eucaristia acontecesse, também o nosso muito obrigado. Amanhã, às 8 horas da noite, nós vamos ter um encontro virtual nesse tempo, a live com a juventude no Instagram da nossa paróquia, Paróquia Aparecida. Então, a juventude aqui da nossa paróquia, toda a Serra do Mel, todas as vilas, amanhã temos esse encontro às 8 horas da noite no Instagram da nossa paróquia. Novidade, surpresa que vamos ter também durante a transmissão. Recorramos à intercessão da nossa mãe, suplicando a ela a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da nossa bênção, lembramos também que sexta-feira, às 19 horas, vamos estar iniciando o mês de maio. Então, como tradicionalmente realizamos o terço, às vezes na igreja, às vezes na casa, às vezes dividido entre as pastorais e movimentos, sexta-feira vamos iniciar também virtualmente o nosso terço, todos os dias, a partir das 7 horas da noite, com a transmissão aqui da nossa paróquia. Então, também sexta-feira, abrindo o nosso mês de maio, às 7 horas da noite, vamos nos encontrar aqui novamente, para a gente realizar. E a partir do próximo domingo, a nossa transmissão começa às 6h30 com o terço. Vamos rezar o terço todo o mês de maio. Então, a partir do próximo domingo, a partir das 6h30, o terço mariano, e às 19 horas, o início da nossa Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós, nossa casa, nossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Vamos em paz, o Senhor sempre nos acompanha. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Quem é essa que avança como a aurora? Nossa Senhora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol